Escolher deveria ser uma forma de liberdade. Em teoria, quanto mais opções uma pessoa tem, mais livre ela se torna. Mas na prática, muitas vezes acontece o contrário. Quando as opções se multiplicam demais, a mente começa a travar. A pessoa compara, calcula, imagina consequências, teme se arrepender e adia a decisão. O que parecia liberdade se transforma em peso. Esse fenômeno é conhecido como o paradoxo da escolha. A ideia central é simples. A partir de certo ponto, ter muitas alternativas não aumenta necessariamente o bem-estar. Pode aumentar a ansiedade, dúvida, insatisfação e sensação de culpa. A mente humana não lida bem com possibilidades infinitas. Ela precisa comparar custos, benefícios, riscos e consequências. Quando existem poucas opções, esse processo é administrável. Quando existem opções demais, o esforço mental cresce rapidamente. O problema não está apenas na quantidade de escolhas, está no peso que cada escolha passou a carregar. Hoje, escolher não parece apenas decidir entre alternativas. Parece definir quem você é. A carreira comunica valor, a relação comunica sucesso ou fracasso, a roupa comunica identidade. Até o modo como você descansa pode parecer algo que precisa ser otimizado. Com isso, decisões simples ganham uma carga psicológica exagerada. A pessoa não escolhe apenas um produto, um caminho ou uma experiência. Ela tenta escolher a melhor versão possível de si mesma. E é aí que a escolha começa a cansar. Temos um conceito importante na psicologia chamado fadiga decisória. Ele descreve o desgaste mental provocado por muitas decisões sucessivas. Cada escolha exige atenção, autocontrole e avaliação. Mesmo decisões pequenas consomem energia. Por isso, depois de um dia cheio de escolhas, a mente tende a buscar dois caminhos: impulsividade ou adiamento. Ou a pessoa escolhe qualquer coisa para se livrar do desconforto, ou simplesmente não escolhe. Essa paralisia é comum. A pessoa pesquisa demais, compara demais, pede opiniões demais e, no fim, sente que sabe menos do que antes. Cada nova informação deveria ajudar, mas muitas vezes apenas abre mais dúvidas. Isso acontece porque a mente começa a imaginar alternativas perdidas. Se eu escolher este caminho, abandono aquele. Se aceitar essa oportunidade, talvez perca outra melhor. Se ficar nessa relação, talvez exista alguém mais compatível. Toda escolha carrega uma renúncia. No mundo com poucas opções, a renúncia é limitada. Em um mundo com opções quase infinitas, a renúncia parece infinita também. O resultado é uma sensação constante de que talvez exista algo melhor em outro lugar. Esse é um dos efeitos mais desgastantes do paradoxo da escolha, a dificuldade de satisfação. Quando havia poucas alternativas, era mais fácil aceitar a decisão tomada. Mas quando existem muitas opções, a mente continua comparando depois da escolha. Mesmo quando a decisão foi boa, surge a pergunta: será que havia uma opção melhor? Essa pergunta corrói a satisfação. Não é apenas indecisão, é uma forma de comparação permanente. O excesso de escolha também aumenta a expectativa. Se tiver tantas opções disponíveis, a pessoa conclui que deveria ser capaz de escolher perfeitamente. E quando a escolha não traz felicidade completa, ela sente que falhou. Quanto mais liberdade aparente, maior pode ser a sensação de responsabilidade individual. Se tudo estava disponível, se tantas informações podiam ser acessadas, então qualquer insatisfação parece culpa da própria pessoa. Foi você que escolheu. Essa frase parece simples, mas pode se tornar pesada. Em vez de aceitar que toda decisão envolve limites, perdas e incertezas, a pessoa passa a acreditar que deveria ter previsto tudo, deveria ter pesquisado mais, deveria ter escolhido melhor, deveria ter evitado qualquer arrependimento. Mas escolhas humanas nunca acontecem com informação completa. Nós decidimos com base no que sabemos naquele momento, no estado emocional em que estamos, nas experiências que tivemos e nas possibilidades que conseguimos enxergar. Toda decisão é feita dentro de um limite. Aceitar isso reduz o peso psicológico da escolha. Outro ponto importante é distinguir escolha real de escolha ilusória. Nem toda opção amplia a liberdade. Às vezes,
Muitas alternativas apenas ocupam a atenção. Elas dão a sensação de controle, mas não mudam o essencial. O paradoxo da escolha nos obriga a compreender uma verdade incômoda. Liberdade não é ter infinitas opções. Liberdade é conseguir escolher com clareza aquilo que faz sentido e sustentar essa escolha sem ser destruído pela comparação. Para isso, é preciso criar critérios. Sem critérios, toda opção parece competir com todas as outras. Com critérios, algumas opções deixam de importar. Critérios funcionam como filtros mentais. O que é essencial para mim agora? Quais consequências estou disposto a aceitar? Que tipo de vida essa escolha fortalece? O que estou tentando evitar? Estou decidindo por valor real ou por medo de perder algo? Essas perguntas não eliminam a incerteza, mas organizam a mente. Também é importante aceitar o conceito de escolha suficientemente boa. Nem toda decisão precisa ser a melhor possível. Muitas precisam apenas ser boas o suficiente para permitir movimento. A busca pela decisão perfeita pode custar mais caro do que uma decisão imperfeita, mas concreta. Na vida prática, a clareza muitas vezes vem depois da ação, não antes. A mente tenta prever tudo, mas parte da resposta só aparece no contato com a realidade. Isso não significa agir de qualquer maneira. Significa parar de exigir certeza absoluta onde ela não existe. Múltiplas escolhas também exigem uma habilidade pouco valorizada: limitar voluntariamente as opções. Limitar não é perder liberdade. Em muitos casos, é protegê-la. Quando você define prioridades, reduz ruído. Quando escolhe alguns caminhos e abandona outros, economiza energia. Quando aceita que não precisa experimentar tudo, começa a viver melhor aquilo que escolheu. A maturidade envolve renúncia. No fim, o paradoxo da escolha não ensina que opções são ruins. Opções são importantes. O problema surge quando confundimos quantidade de alternativas com qualidade de vida. A saída não está em eliminar escolhas da vida, mas em aprender a escolher com mais consciência. Porque uma vida não se forma apenas pelas opções disponíveis. Ela se forma pelas escolhas que você consegue sustentar. E talvez escolher esteja ficando cada vez mais difícil justamente porque esquecemos disso. Liberdade não é poder escolher tudo. Liberdade é saber o que merece ser escolhido.